professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa, aula do dia 12/6/2020. Vamos lá para mais uma aula, tá? Então vocês vão pegar o livro de vocês agora, olha, na página 30, como vocês sabem, nossas atividades é sempre explicando e já respondendo a atividade, né? Então nós vamos trabalhar aí sobre a pontuação, vírgula, em termos explicativos. Então, professora, o que é isso? Vamos lá. Aí ele diz assim, que vírgula em termos explicativos é uma informação, olha só, informação acessórias que explicam uma palavra anterior, ficam isoladas do restante da frase por vírgula, que podem ser substituídas por travessão. Exemplo, nós temos aqui, ó. Então ele diz que a vírgula aqui ele vai o quê? Explicar uma frase antes. Então ela tem que ficar entre duas vírgulas ou entre dois travessões. São o outro tipo de pontuação que substitui a vírgula, tá? Aí diz assim: o veículo chamado Transition tem capacidade para 2 passageiros. Então esse veículo aqui chamado, ele está entre vírgula, eu coloquei em vermelho, destacando para vocês, tá? Que a informação acessória é essa aqui, ó. Então nós temos a vírgula da direita, a vírgula da esquerda. Que ele diz que o veículo, ele está explicando o quê? O veículo aqui, ó, a frase anterior. Aí tem a capacidade para 2 passageiros. Vamos lá. No livro de vocês, que o veículo tem aí a capacidade para 2 passageiros, aí ele diz: necessita de pista para decolagem, aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. O termo em destaque se refere a quem? Aí nós vamos lá. A número 1, letra A, ele diz assim: o termo em destaque se refere a que palavra? Refere-se ao que? Ao veículo. O termo usado lá, que está se referindo, é o veículo. B, esse termo fornece o quê? Uma explicação, um exemplo ou uma opinião? Uma explicação. C, qual é o sinal de pontuação empregado para separar esse termo do restante da frase? A vírgula, nós estamos trabalhando o quê? A vírgula, né? Então ele está dizendo que o sinal de pontuação empregado para separar essa frase do termo restante é a vírgula. D, qual sinal de pontuação também poderia separar esse termo? Como eu falei para vocês, que o outro sinal de pontuação que pode substituir essas 2 vírgulas é o travessão, tá? Acrescente, letra E, acrescente o sinal de pontuação escolhido. Então nós temos aqui, nós escolhemos no caso o travessão. Então nós vamos, em vez de usar aqui, ó, o veículo chamado Transition, em vez de separar entre vírgula, vamos separar entre travessões, ó, 2 travessões. Tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Então aqui nós usamos o que? Os travessões, que é o sinal de pontuação que pode ser substituído se você não usar a vírgula, ok? Então vamos lá. Na página 31, nós temos aí nas frases a seguir, número 2, sublinhe a informação acessória, que é aquela informaçãozinha que é explicativa, né? Para que serve? Aí ele diz assim: sublinhar as informações acessórias, circular a pontuação que separa o restante das frases, indique com uma seta a palavra que o termo se refere. Aí o exemplo, nós temos aí um exemplo que ele colocou aí no livro de vocês, ó. Muitos países, como a Holanda,
aí entre vírgula, já tem protótipos de carros voadores. Será que isso é verdade? Aí nós temos lá a letra A Terrafusion, uma empresa de tecnologia, desenvolveu um veículo voador. Então aqui está explicando, ó, por isso que está sublinhado e a setinha, ó, da Terrafusion, a empresa está explicando, ó, uma empresa de tecnologia, está dizendo que essa empresa Terrafusion é uma empresa de tecnologia. Então é uma pontuação explicativa, tá? Aí no transition, vírgula, há apenas 2 lugares, um para o motorista e o outro para o passageiro. Aí nós sublinhamos daqui para da vírgula para frente. Professora, mas essa palavra, essa frase está somente uma vírgula. Por quê? Essa vírgula aqui, ó, ela está no final da frase. Então vai ficar somente uma mesmo, tá? Se ela está no final. Mas ele está dizendo aqui, o que está explicando, ó, um para o motorista e outro para o passageiro é o que? Os lugares. Está explicando essa frase, tá? Então o termo é lugares. A explicação está aqui, ó, um para o motorista e outro para o passageiro. Já aqui na letra C, essa notícia é sobre o carro voador, vírgula, surpresa para muitos leitores, vírgula, está sendo divulgado em vários jornais. O termo aqui é o voador. E a explicação aqui, ó, surpresa para muitos leitores, entre vírgulas, ele colocou aí. A setinha está aqui, ó, tá? Se você não entendeu essa questão aqui que eu estou explicando, na próxima nós vamos ter os tira dúvida online, né? Vocês vão poder entrar e falar comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderam, já vão anotando no caderno. E olha, professora, eu gostaria que a senhora repetisse novamente aquela atividade que eu não entendi, tá bom? Aí vocês eu explico novamente, tá? Aí na número 3 diz assim, reescreva as frases seguintes acrescentando uma informação acessórias referente às palavras em destaque. Então, vamos lá para a letra A, onde diz assim, Pedro foi escolhido para ser diretor da empresa. Então ele está dizendo, ele vai colocar aí uma explicação, ele está dizendo, você vai responder dando uma explicação por que o Pedro foi escolhido, né? Então, por que o Pedro foi escolhido? Aí ele está dando uma explicação. Pedro, excelente pessoa, foi escolhido para ser diretor da empresa. Então, ele está dizendo que o Pedro, ele é uma excelente pessoa, por isso ele foi escolhido. Então, ele está explicando por que ele escolheu o Pedro. Agora diz assim, a menina estava triste. A menina, filha de minha vizinha, estava triste. Então, ela está explicando que a menina, a filha da vizinha, estava triste. Ela está explicando por que a filha da vizinha, que ele disse que a menina, ele está dando a explicação para a menina. Por que que a menina é a filha da vizinha que estava triste. Então, ela está dando uma explicação. Aí, aquele senhor, mais um termo que ele vai ter que dar explicação. Então, aquele senhor, filho de um milionário, preste atenção que eles estão, ó, a explicação está entre vírgulas. Lembre-se que nós estamos trabalhando a pontuação vírgula. Então, é claro que ele está dizendo que a pontuação é vírgula, que eu tenho que usar, e que o termo eu tenho que explicar, né? Explicar o termo que vem antes. Então, aquele senhor, aí vírgula, filho de um milionário, vírgula, disse que não vai comprar um carro voador. Então, aqui filho de um milionário está explicando o termo que vem antes, que é aquele senhor. Na letra B, a menina, filha de minha vizinha. Então, filha de minha vizinha está explicando o termo a menina. Excelente pessoa está explicando Pedro, ok?
Eu espero que vocês tenham entendido e quem não entendeu, por favor, anotem para quando nós estivermos na nossa aula online, vocês tirem a dúvida mais uma vez, vocês perguntem, professora, eu não entendi, tá? Para me repetir para vocês. Agora não esqueçam de anotar a data dessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Deixo aqui uma frase do Monteiro Lobato para vocês. Quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê, não é verdade? Então, vamos lá fazer a leitura, tá bom? Boa aula para você. Oi, quarto ano, tudo bom com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 12 de junho e aí a gente vem continuando as nossas propriedades da adição, mas também a gente vem introduzindo subtração, tá bom? As páginas que nós vamos realizar hoje serão as páginas 14, 15 e 16. Então, essas três páginas, nós precisamos colocar a data do dia 12 do 6, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aí uma tarefinha de casa. Vocês fizeram? Espero que sim. A gente vai vir corrigindo hoje a número 3. Calcule as somas de acordo com associações de parcelas. Então, a gente vai ver o que tem dentro do parênteses é o que a gente tem que calcular primeiro, né? Então, aqui a gente calcula 17 mais 4 e o resultado a gente soma com 13, que é igual a 34, tá bom? Aqui é a mesma coisa, 17 mais, e aqui soma o 4 com 13 é igual a 17, que é igual a 34. Fazendo a mesma coisa aqui, 32 mais 18 é igual a 50, mais 11, 50 mais 11 é igual a 61. A próxima, 32 mais 18 mais 11 é igual a 29, que 32 mais 29 é igual a 61. Próximo, nós temos aí 250 mais 150, que é igual a 400, e o 400 mais 130, que é igual a 530. Nós temos o 200 mais 280, que é igual a 530. A gente vai ter essa aqui é um pouquinho diferente, né? Que foi o 11 mais 19, que é igual a 30, o 26 mais 14, que é igual a 40, que o resultado é 70. E aqui a gente tem, 11 mais, esse 45 é resultado do 19 mais 26 e trago aqui o mais 14. E aí, associando o 11 e o 45, aí a gente vai ter aqui 11 mais 45 é igual a 56, mais o 14 é igual a 70. Voltar aqui, tá bom? Confere aí para ver se vocês acertaram. Agora a gente tem a número 4. Agora, no exemplo a seguir, como usar a propriedade associativa para calcular rapidamente uma adição, tá bom? A gente tem aí um exemplo. 12 mais 15 mais 18. Primeiro foi associado o 12 e o 18. Então vai ser sempre assim, o primeiro e o último. Aí depois o resultado a gente acrescenta com o do meio, tá bom? Então aqui é o 12 mais 3, o resultado soma com o 12, tá bom? Que aí 20 mais 12 é igual a 32. Aqui o primeiro e o último, 15 mais 5, que é igual a 20, vai somar 20 com o do meio, que é o 18, que é igual a 38. Aqui o primeiro e o último é 24 mais 12, que é igual a 36. E aí 36 mais 16, que é igual a 52. A letra D, 42 mais 18, que é igual a 60. E aí 60 mais 15, que é igual a 75, tá bom? Aí a gente vem aí iniciando subtração, né? Lá na página 15, já é um conteúdo que a gente já trabalhou, adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que cada ano a gente vem acrescentando alguns conceitos, algo a mais. E aí a gente vai conhecer trabalhando aí com até o dezena de milhar, tá bom? A gente tem aí que a turma de Lucas mediu quantos metros caminham de casa até a escola. Observe na tabela as medidas obtidas. Cada aluno aqui tem a distância de casa até a escola. Vamos calcular quantos metros
André caminha a mais do que Lucas. André e Lucas, utilizando o algoritmo da subtração. Então, na subtração a gente sempre vai usar o maior em cima e o menor embaixo, tá bom? O do maior não era o do André, que era 1.239, o do Lucas era o menor, porque queria saber a diferença de um para outro. Foi comparado o do Lucas e o do André, e do André e do Lucas também, tá bom? Aí a gente fazendo a nossa subtração, né? A gente lembra também que quando a gente não consegue fazer uma subtração de um número com o outro, a gente vai lá no vizinho dele, pede emprestado um, e aí a gente consegue realizar, né? Aqui a subtração resulta como 254. Tá bom? Essa é a ideia de comparar da subtração. Foi comparado a distância que o André e o Lucas têm da casa até a escola, tá bom? Aqui a gente vai relembrar o nome dos termos da subtração. O primeiro é o minuendo, o segundo é o subtraindo, e aí aqui o nosso resultado recebe o nome de diferença ou resto. Então toda vez que eu falar assim, quer saber a diferença de um para o outro, a gente vai saber que é subtração, né? Minuendo, subtraindo e diferença ou resto. Aí a gente tem aqui, quantos metros Denise precisa caminhar para percorrer a mesma distância que Amanda percorre para ir até a escola? Então, a gente precisa ver aí que o da Denise é 1.067 e o da Amanda é 1.518. A gente já sabe que subtração trabalha com o maior em cima e o menor embaixo. Então, a gente tem aqui o 1.518 menos 1.067. Fazendo a continha, nós temos que é igual a 451. E aí foi trabalhado a ideia de completar da subtração, tá bom? A gente tem um outro exemplo aí, em que a Amanda percorreu 790 metros de garupa da bicicleta da sua irmã e o restante a pé. Quantos metros ela precisou percorrer a pé para chegar à escola? Então, aqui a gente tem que 1.518 é a distância da casa dela até a escola. Mas aqui o 790 foi o que ela percorreu lá na garupa da bicicleta da irmã dela, tá bom? E aí a gente precisa fazer a continha de menos, que resulta em 790. E aí trabalhou a ideia de retirar da subtração, tá bom? Pegou o total, que era a distância, e tirou aí o tempo, né? A distância que ela estava na garupa da bicicleta da irmã dela. A gente vem aqui trabalhando, né? Finalizando a conclusão da aula com a associativa, comutativa, as propriedades da adição, como também a gente iniciou aí a subtração, tendo a ideia de comparar, completar e retirar, tá bom? Na próxima aula a gente vem fazendo algumas atividades, tá bom? E agora eu vou explicar o nosso trabalho aí de matemática. O nosso trabalho de matemática é dado através das paralelas e perpendiculares, tá bom? Aqui eu trouxe o exemplo que eu até coloquei lá no calendário, o exemplo que tem no nosso livro. Vocês precisam realizar aí o mapa das ruas da vizinhança da casa de vocês, tá bom? A sua casa deve estar no centro. Como exemplo aqui, a sua casa tem que ser essa aqui que está no centro das demais casas, tá bom? E aí vocês têm que definir se as ruas são paralelas ou perpendiculares. Tem que ter esse desenho das ruas, tá? Tem que ter as casas, desse jeitinho mesmo. Só vai mudar o nome das ruas, né, consequentemente. E aí você vai colocar aqui que é a sua casa, tá bom? Aí utilizar como exemplo aqui, atividade 3 da página 45. Você pode realizar em cartolina ou folha de papel A4, tá bom? Mas assim, se você for realizar na folha de papel A4, eu recomendo que você utilize no modo deitado, que é o modo paisagem, tá bom? Que fica melhor para você desenhar. Não pode esquecer de colocar o seu nome, ressaltando se você é do quarto ano A ou se você é do quarto ano B,
tá bom? Tem que colocar aí a disciplina, escreve aí matemática, escreve também o tema do trabalho, que é paralelas e perpendiculares, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau! Olá, crianças. Eu sou a professora Gorete, ministrando aula de ciências, aula do dia 12/6/2020. Então vamos lá, mais uma aula, né? Dando continuidade àquela nossa atividade sobre a cadeia alimentar, tá? Só que nós vamos falar nesse momento, na página 24, vocês vão pegar o livro de vocês, sobre o fluxo de energia e ciclo da matéria. Professor, o que é isso, professor? Vocês vão ler aí o texto de vocês. Eu vou tentar explicar aqui para ver se vocês entendem, tá? Então, ele diz assim, que quando os seres vivos morrem, os nutrientes que formam os seus corpos voltam para o solo, pela ação dos decompositores, que são os fungos e as bactérias, né? E podem ser novamente utilizados pelas plantas, constituindo o ciclo da matéria. Por que ele faz isso? Porque quando ele volta para o solo, os decompositores, aí o que acontece? Volta a formar o quê? Ser utilizada pelas plantas e forma o corpo, né? Então, com isso, o que acontece? Aqui nós temos uma imagem que eu espero que vocês entendam. Inclusive no livro de vocês tem aí, ó. Fungos e bactérias, aí nós temos a energia solar, o capim, o gafanhoto. Por quê? Aqueles restos que os decompositores pegam lá na terra, forma-se, faz igual assim, como a gente chama, um estrume, um alimento para as plantas, né? Aí o que acontece? Essas plantas revivem, né? Renascem com aquela energia, né? Porque com os restos dos decompositores, dos consumidores que deixaram lá no solo. Aí eles voltam de novo em forma de matéria, porque o sol alimentou as plantas e as plantas vão começar a alimentar, a cadeia alimentar vai começar novamente. Ela vai estar se renovando, porque, o solo vem para cá, aí vem a planta, que é o capim, aí o gafanhoto come o capim, o sapo come o gafanhoto, a cobra come o sapo e o gavião come a cobra. Então, o que é isso aí? O que quer dizer? O fluxo de energia do ciclo da matéria é a cadeia alimentar se renovando novamente, não é? Entenderam? Novamente a cadeia alimentar está se formando. Depois que vai aquele resto todinho lá para o solo, ele se forma novamente, se transforma num alimento para as plantas, né? Aí as plantas crescem, aí começa a cadeia alimentar novamente. Primeiro as plantas, depois vem o gafanhoto, come o capim, o sapo vem e come o gafanhoto, a cobra vem e come o sapo e a águia vem e come a cobra. E assim se formou um novo ciclo da cadeia alimentar. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. Aí nós vamos lá na página 28, na número 1, diz assim: analise a ilustração de uma cadeia alimentar e depois faça o que se pede. Letra A. Circule os seres vivos produtores, de azul. Então, quem são os seres vivos produtores? São as plantas. Não esqueçam disso, que os produtores são sempre as plantas. E os consumidores de verde. Então, quem são os consumidores? Aí você vai circular lá, ó. De azul, circular as plantas. De verde, você vai circular a garça, o peixe maiores, peixes maiores, os lambaris e os caramujos, porque é um alimentando o outro, servir de alimentação para o outro. Na letra B, ele diz assim: os componentes importantes das cadeias alimentares não foi representado na ilustração. Que componente é esse? Por que ele é importante para o ambiente?
Os seres vivos decompositores, eles não aparecem aí nessa imagem, né? Eles são importantes porque realizam a decomposição de restos dos seres vivos, devolvendo os nutrientes para o solo, que é quando que ressurge e renasce o que? As plantas. Lembrem disso, não esqueçam. Qual é a importância do solo nas cadeias alimentares? O solo fornece energia para as plantas, os produtores, que é o primeiro lugar. Se desenvolverem, as plantas são a base da cadeia alimentar. Lembra que sempre as plantas vêm em primeiro lugar, tá? Elas sempre vêm em primeiro, ok? Vamos lá. Na número 2, ele diz que é para você construir uma cadeia alimentar com os seres vivos citados no quadro, determinando o papel de cada um deles nessa cadeia. Aí nós temos aqui, ó, a folha da macieira é o que? Produtor, porque é o que? É uma planta. Aí temos a lagarta que come a macieira. Aí vem o pássaro, o consumidor, que come o que? A lagarta. Aí vem a serpente que come o que? O pássaro. Aí vem os decompositores, os fungos e as bactérias que comem todos eles, né? Os restos deles, no caso, o resto da serpente. Aí começa um novo ciclo, porque quando as bactérias e os fungos comem esses restos, transforma aquela matéria do solo, né? E vai começar o que? Nascer uma nova planta, ok? Bom, na página 29, vocês têm uma atividade que vocês vão adorar, tá? Aí vocês vão pegar no material de apoio algumas imagens que ilustram o texto a seguir. Leia-o atentamente, descubra a ordem das ilustrações. Recorte-as e colhe-as no local correspondente. Em seguida, faça o que se pede. Então, você vai lá no seu material de apoio, né? Vamos lá, buscar no material de apoio de vocês. Aqui, ó, material de apoio, tá? Nós vamos recortar essas imagens, tá? Vamos lá. Rapidinho, vocês pegam a tesoura, tá? E vamos recortar essa imagem aí. Olha aí, recortou sempre no pontilhado, tá? Que é o tamanho certinho do quadradinho que tem lá para você colar a sua imagem, tá bom? Não esqueçam disso. Sempre recorta no pontilhado. Por isso que vem mostrando, a tesourinha vem mostrando aí a imagem para você, onde é que tem que recortar, tá? Então vamos lá. Vamos lá, eu já estou com os meus todos recortados aqui. Então vamos lá. Vocês lembram, sempre quem vem primeiro são os produtores, que são o que? As plantas, né? Então nós vamos lá. E outra coisa, pegou a cola, não é para colar o livro, é para colar somente a imagem, tá? Então nós vamos lá. Então se é primeiro as plantas, nós vamos colar a primeira imagem, tá? Aqui, ó. Essa é a primeira imagem que nós vamos colar. Porque você vai lendo o texto e vai colando a sua imagem. Ele diz assim: era uma vez uma plantinha que gostava muito de sol. Ela crescia. Aí vocês vão lendo e vão colando. Aí depois nós temos, vão lendo a historinha aí de vocês, tá? Porque isso aqui é uma historinha que você está montando. Você vai lendo. Não esqueçam que não é para colar o livro, é para colar só a figura. Tá? Só a imagem que é para colar, não é para colar o livro todo, não.
Olha a siriema aí, né? Come a cobra. Aí vem a onça, come a siriema, né? Aí vocês vão lendo a história e vão falando. Aí vem aqui os ossos da onça, que já são os decompositores, que já estão comendo o resto, né? E aqui no final já se transformou na matéria, já temos uma nova plantinha, né? Então ficou assim. Eu espero que vocês colhem bem direitinho, lendo a história e vão colando, tá bom? Pra ficar bem certinho, ó. Tá? Aí vamos lá para a nossa atividade. A número 3, né? Que diz assim, na letra A, indique os seres vivos citados no texto e classifique os em produtores, consumidores e decompositores, escrevendo o nome de cada um nessas colunas. Aí nós temos aqui os produtores, que são as plantinhas, os consumidores, gafanhoto, sapo, cobra, siriema e gato do mato. E os decompositores, que são o quê? As bactérias ou os fungos. Letra B. Leia este trecho do texto novamente. Era uma vez uma plantinha que gostava de muito sol. O sol é essencial para o desenvolvimento das plantas, pois ele fornece a elas energia. C. Agora leia o seguinte trecho. Do gato do mato só sobraram os ossos. Temos depois surpresa? Começa tudo outra vez. Para nascer uma nova plantinha, utilizou nutrientes do gato do mato devolvidos ao solo pelas bactérias, né? Esse trecho retrata o ciclo da matéria, no caso, né? O ciclo da matéria, que eles usaram o quê? O resto dos animais, né? Agora, na letra D, diz assim, qual é a diferença entre quando um ser vivo se alimenta de outro, ocorre a transferência de energia e matéria. Descreva a diferença entre e as semelhanças entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria. E nós temos aqui a diferença. O fluxo de energia começa pelo Sol e termina nos decompositores. Decompositores, as bactérias e os fungos. O ciclo da matéria, por sua vez, não tem começo nem fim, pois os nutrientes do solo passam para as plantas e depois para os consumidores e decompositores, voltando ao solo, onde tudo começa outra vez, tá? A semelhança, tanto o fluxo de energia quanto o ciclo da matéria ocorre em sequência quando um ser vivo se alimenta de outro, passando pelos produtores, consumidores e decompositores. Então, o fluxo de energia, tanto o fluxo de energia quanto o ciclo da matéria ocorre em sequência quando um ser vivo se alimenta de outro, passando pelos produtores, consumidores e decompositores. Então, durante essa passagem, a transferência aí de um para o outro, ocorre aí tanto a energia quanto o ciclo da matéria, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá? Que não está difícil, tá fácil, e vocês passam aí. Na próxima aula nós falaremos sobre as teias alimentares, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a cadeia alimentar, ok? Boa aula para vocês e até mais. Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 12/6/2020 e a gente vai trabalhar o seguinte conteúdo: dança contemporânea.
que está disponível aí na página 21 do livro didático de vocês. A aula anterior a gente trabalhou o ritmo fandango caiçara, certo? Lembra? Isso mesmo. Então na aula de hoje a gente vai descobrir um pouquinho o que é essa dança contemporânea, tá? E esse conteúdo está disponível aí no livro didático de vocês, na página de número 21. Olha essa imagem, olha os movimentos que são executados por esses dançarinos, tá? Isso chama-se dança contemporânea. E a gente vai um pouquinho conhecer mais sobre esse estilo de dança. Tá? Dança contemporânea não se limita a um conjunto de técnicas. Sabe por quê? Porque ela é uma variação, uma mistura de outros estilos de danças, como o balé, como o jazz, como o hip hop. Então é uma mistura de ritmos de dança que vai proporcionar esse estilo de dança contemporânea. A dança contemporânea também, ela utiliza muito o chão, tá? Movimentos no chão, movimentos mais baixos, mais térreo dentro do estilo de dança. Ela abrange uma variedade de ritmos. Não há um ritmo específico para se dançar dança contemporânea, mas sim os movimentos são formados a partir do balé, a partir do hip hop, a partir de outros ritmos de dança, tá? Junto com outro ritmo musical, se mistura e realizam coreografias para ter a dança contemporânea, tá? Ela é considerada uma dança abstrata, porque ela está em constante transformação, certo? Ela não é uma dança fechada como o balé, como o hip hop, mas sim a dança contemporânea, ela há uma transformação, uma variação muito grande, tá? Ela tem várias experimentações coreográficas, várias experimentações de movimentos. Lembra dos movimentos que a gente fez na aula passada para se sair de dentro do labirinto? Muito bem, tá? Movimentos com o corpo desta magnitude, movimentos de expressão, movimentos de liberdade, movimentos intensos, tá? Dentro de um ritmo diferenciado, vai compor a dança contemporânea, junto com o balé, o hip hop, junto com o jazz e outros movimentos para montar essa imagem linda, esse conjunto de movimentos lindos, transformando em uma coreografia, tá? Olha só, em Florianópolis, em Santa Catarina, tem um grupo de dança contemporânea chamada Cena 11, tá? Este grupo, ele montou uma coreografia baseada na história dos elefantes. Olha só, basicamente aqui o grupo Cena 11, tá? A companhia de dança Cena 11, tá? Que é um dos principais grupos de dança contemporânea aqui do país. Olha só, estas cenas são cenas de um espetáculo de dança que eles elaboraram, tá? Trazendo um pouco da história da solidão dos elefantes. E aí transformaram esse estilo de vida aí do elefante quando ele está ficando velho, que ele não tem mais força para caminhar e se locomover de um lado para outro, ele vai ficando para trás. Os demais elefantes mais novos vão para frente, avança, e ele vai ficando para trás, ficando sozinho, solitário. Então eles pegaram essa história do elefante e transformaram em um espetáculo de dança que trouxeram estes movimentos que vocês estão vendo aqui nas nossas imagens, tá? Olha só, o nome do espetáculo que o grupo Cena 11 elaborou foi Protocolo Elefante. Eles investigaram a ação do afastamento e isolamento dos elefantes, tá? Quando eles estavam ficando velho, cansado e até a morte. Por que eles ficavam para trás? Porque ele não tinha força de continuar a caminhada junto com os demais. Então ele ia ficando para trás, ficando sozinho, solitário. E aí eles avaliaram toda essa situação e montaram o espetáculo Protocolo Elefante. Cada bailarino que montou, que dançava esse espetáculo,
dançava como se tivesse deixado sozinho num ambiente, sozinho, onde tinha um grupo de pessoas e de uma hora para outra ele se vê ali sozinho. Então o bailarino dançava como se estivesse sozinho em um espaço, mas esse espaço anteriormente tinha uma grande companhia de pessoas, tá? E aí eu faço a seguinte pergunta para você: como é estar sozinho em meio a um grupo? Eu estou em um grupo de pessoas, mas eu me sinto sozinho. Qual é a sensação que você tem de estar sozinho em um grupo? Você vê muitas pessoas, mas essa pessoa não tem uma interação com você e você está ali sozinho no seu canto, tá? Você já experimentou estar sozinho em meio a uma grande multidão? Sim? Não? Como é que é a experiência? O grupo Cena 11 transformou tudo isso em movimentos de dança e montou a dança contemporânea com um espetáculo chamado O Protocolo Elefante, que nós temos estas imagens aqui para demonstrar estes movimentos que o grupo Cena 11 montou para poder ter a coreografia Protocolo Elefante no estilo de dança contemporânea. Olha só, como atividade desse contexto, nós teremos as seguintes instruções para você realizar aí na sua casa. Você vai usar a sensação de estar sozinho para dançar. Não tem aquele momento que você vai lá para o seu quarto, liga o seu som, fecha a porta e vai se divertir e vai dançar. Você vai experimentar fazer essa sensação novamente. Você vai criar movimentos, tá? Movimentos como se estivesse sozinho em um lugar e vai dançar, se divertir sozinho em um espaço, em um ambiente. Deixe seu corpo ficar pesado, cansado de tanto dançar. Depois, você vai parar de dançar e você vai lembrar na memória quais foram os movimentos que você executou nesse período que você estava sozinho no seu quarto dançando, experimentando os movimentos de dança. Na página 22 do livro didático de vocês, tá? Você vai desenhar alguns desses movimentos que você executou quando estava sozinho, certo? Então você vai desenhar o movimento que você mais gostou de fazer quando estava sozinho e vai registrar aí no seu livro didático na página 26. Capriche nesse movimento, faça um movimento bonito, faça um movimento com o traçado bem elaborado, porque eu quero acompanhar o desenvolvimento da atividade de vocês. E mande foto aqui para a escola para mim estar acompanhando de perto o trabalho de vocês na atividade desse tema, dança contemporânea. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre o trabalho que vocês irão me entregar no dia 10 de julho. É o trabalho avaliativo do primeiro bimestre. O tema desse trabalho é instrumentos musicais, tá? Nesse trabalho, você vai elaborar um instrumento musical com materiais do seu dia a dia, materiais reciclados. Você vai criar o seu próprio instrumento musical, tá? E esse instrumento musical tem um detalhe. É um instrumento musical que é possível tocar com as pontas dos dedos, tá? Você vai me criar um instrumento musical que é possível tocar com as pontas dos dedos. Olha só, você vai usar materiais recicláveis. Esses materiais do dia a dia, como garrafa PET, como sucata, latas de alumínio, bacia, balde, tampinha de garrafa PET, pedaços de cano, mangueira. Você vai escolher um desses materiais que estiver mais próximo de você na sua casa e criar um instrumento musical. Esse instrumento musical vai ter o seu estilo, tá? Vai ser o estilo seu, mas ele tem que ter essa artimanha de tocar apenas com a ponta do dedo, certo? Nesse instrumento que você criar, você vai dar um nome para ele. Lembra de Tom Zé, que criava seus próprios instrumentos? Muito bem. Você também vai ser o criador do seu próprio instrumento, tá? E você também vai dar um nome diferenciado para esse instrumento que você vai criar com os materiais recicláveis. É importante que nesse instrumento você coloque o nome do instrumento,
o seu nome, o nome da sua turma e o nome do professor, em forma de etiqueta, para mim saber de quem é este trabalho que vai chegar aqui nas minhas mãos no dia 10 de julho do mês que vem, sendo o trabalho avaliativo do primeiro bimestre. Qualquer dúvida, me procure no plantão de dúvidas, tá? Que eu estarei lá para tirar a dúvida de vocês. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!